Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Mais uma vez nós vamos falar sobre a Constituição Federal de 88, agora no artigo 8º, inciso 4º, a contribuição sindical. Vamos à leitura do inciso para melhor entendimento. Artigo 8º é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Lembre-se, associação profissional ou sindical, tá? Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Questão simples, fácil de se entender para concurso, mas infelizmente muitas pessoas erram por falta de conhecimento, por falta de entender esse respectivo inciso. De forma clara e pausadamente, vou te explicar e você não vai errar na hora da sua prova, tá? Basicamente, para a sua prova, o que você precisa entender? O artigo 8º ele traz duas contribuições para os sindicatos, tá? A primeira nós chamamos de contribuição confederativa, ou seja, é aquela contribuição mensal para os sindicatos, tá? Ela está prevista aqui no artigo 8º, na primeira parte do inciso 4. Vou ler novamente. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Entendemos essa parte? É aquela contribuição mensal que é paga ao sindicato da respectiva categoria profissional. Essa contribuição, ela é facultativa. Somente os filiados pagam essa contribuição. Muito bem. Agora, existe outra, e a Constituição vai trazer aqui no finalzinho do artigo 8º, independentemente da contribuição prevista em lei. Nós já vamos entrar na seara e nas mudanças que a reforma trabalhista trouxe em relação a essa contribuição. Antes da reforma, para resumir, nós chamávamos de contribuição obrigatória, é aquela que era descontada uma vez ao ano. Está prevista lá no artigo 578 até o artigo 591 da CLT. Interessante que antes da reforma, essa era a principal diferença. Uma era obrigatória e a outra era facultativa. O examinador, na hora da prova, vai simplesmente testar o seu conhecimento, vai verificar se você sabe a diferença de uma contribuição para a outra. Então, eu fiz um quadrinho para facilitar o entendimento. A contribuição confederativa é aquela, como eu disse, cobrada mensalmente dos seus filiados e somente dos filiados, conforme súmula vinculante número 40, tem sua base legal no artigo 8º, na primeira parte do inciso 4, ela é facultativa, tá? Somente para os filiados, de acordo com a súmula vinculante número 40. O que diz a súmula vinculante? A contribuição confederativa, de que trata o artigo 8º, inciso 4, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Antigamente era a súmula 666 do STF, tá? E foi convertida em súmula vinculante, a súmula vinculante número 40. Essa é a contribuição confederativa. A contribuição sindical, antigamente obrigatória, tem sua base legal, é lógico, na Constituição Federal, no inciso 4, na parte final, mas também nos artigos 578 a 591 da CLT, que com a reforma deixou de ser obrigatória e passou a depender de prévia autorização. É aquela contribuição anual que nós conhecíamos como obrigatória, mas agora
depende de prévia autorização. E, inclusive, não é paga somente pelos trabalhadores, tá? Que geralmente era paga ali em abril, mas também pelos empregadores ou representantes da categoria econômica, que é paga geralmente em janeiro. Essas são as principais diferenças, tá? Para os que vão fazer prova em um nível mais avançado, eu recomendo a leitura da ADI 5794, tá bom? Inclusive decidida ali pelo Pleno no controle concentrado de constitucionalidade, que informa que a Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o artigo 8º, inciso 4 da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a conferida contribuição, e o artigo 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes, a supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais, não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, prevista no artigo 8º, inciso 1 da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador, esculpidos nos artigos 1º, inciso 3 e 4, 5º, 35, 55, 74, 6º e 7º da Constituição. Atualizadíssima essa jurisprudência, publicada em 2019, e trouxe justamente a discussão sobre a reforma trabalhista que tirou a natureza obrigacional da contribuição sindical. O STF, então, já se posicionou e disse que é constitucional a referida reforma no que tange a alteração trazida ali da CLT, dos artigos 578, 579, principalmente, tá? Em resumo, a contribuição confederativa, artigo 8º, inciso 4, primeira parte, ela é facultativa, cobrada ali mensalmente pelo sindicato, somente para os filiados, de acordo com a súmula vinculante número 40. A contribuição sindical, cobrada anualmente, uma vez ao ano, tem sua base legal também na Constituição Federal, que, como nós vimos, preste bastante atenção, não trouxe a obrigatoriedade da mesma, tá? Deixou claro que seria regulamentada pela lei. E a lei é a CLT 578 a 591, os artigos 578 a 591, que informam que depende de prévia autorização, isso após a reforma trabalhista. Essa contribuição inclui os não filiados. Na próxima aula, artigo 8º, inciso 5 a 8, e vamos falar também do parágrafo único, vamos falar sobre a representação sindical. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.